da produção de software com a App Store, que desfragmentou um pouquinho essa centralização do software. E é muito legal ver um lugar onde os desenvolvedores estão juntos, com questionadores importantes, porque é muito importante você ter esses hubs que a gente tem em massa. Tem muitos hubs por aí, mas você colocar o Pierre Levy junto, no mesmo evento, que nós, jovens, que a gente desenvolve, a gente está com esse monte de ideia, acho que é essencial, sabe? A teoria tem que guiar a gente. Eu acho que o papel do festival foi muito bem cumprido. E, bom, cara, vocês foram a primeira publicidade relevante no YouTube em anos que eu uso isso. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui ainda. Eu acho que essa comunidade é uma coisa muito legal. Vocês não levantaram e foram embora, sei lá. E eu só acho importante que a gente continue isso depois daqui. Eu acho que seria interessante a gente formalizar redes, disponibilizar as palestras. Eu não ouvi nada em relação a isso. Não sei se é possível, não sei se tem... Serão. E, enfim, da gente fortalecer essa comunidade para não esperar para isso acontecer de novo só ano que vem. Eu acho que a gente tinha que estruturar alguma espécie de conexão entre as pessoas. E é isso, gente. O amigo que queria vir falar, pode vir. Posso pedir uma... posso pedir... Benjamin, posso lhe convidar, mestre? Estou vendo, por favor. Deixa eu colocar uma coisa enquanto o Benjamin chega, que eu acho que principalmente essa manhã de hoje foi ultra mega poderosa. A gente arriscou botar a filosofia e a ciência para discutir ser humano. No começo havia um certo receio, um medo, mas acho que eu falei aqui um pouco no palco ontem, coragem, a gente teve coragem para tentar quebrar paradigmas. E a sintonia da Viviane com o Nicoleles foi algo fantástico. E o Nicoleles reforça uma coisa que eu venho me inquietando muito, até agora estou lendo a biografia do Einstein, o santo padroeiro dos alunos hiperativos, né, que a escola esculhambou. No entanto, quem foi o Einstein, né? Está na hora da gente descobrir esses novos Einsteins pelos rincões desse país. Eles existem. E aí o que me pega muito, até numa discussão que a gente estava ontem com o Eduardo Janetti e tudo mais, a gente fica toda hora, mas o jovem de hoje ele não é reflexivo, ele não é profundo, né, como era a geração passada. Mas escuta, será que a lógica hoje do jovem não é uma outra lógica? E a gente não precisa aprender com essa lógica? Aliás, eles fazem ciência muito mais do que os mais velhos, porque eles todos os dias estão experimentando. Gambiólogos, sevirólogos brotam em todos os cantos desse país. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu já tenho quase 50 anos, né? Não parece por causa da luz e a maquiagem e tal, mas... Parecia 60. Pois é, então isso que eu estou reforçando. Então, de certa forma, eu sou da geração anterior, né? Eu vou dizer para vocês, o pessoal lá na minha classe, ninguém lia nada, não. Essa história de que antigamente as pessoas liam, e que agora, com a internet, ninguém escreve. Não, na minha classe era eu que lia, né? Tinha um japonês também, que estudava pra caramba, e ele gostava tanto de estudar que ele também lia. E pronto. E uma menina que gostava de escrever poesia. O resto, todo mundo joga bola. E era uma escola grande, tinha 3 mil alunos. E cada classe era um ou outro como eu, né? Então, só estou falando para o pessoal mais jovem que tem uma certa mística, né? Que a geração anterior e que agora a gente é mais profundo, né? E outra coisa, as conversas. Quando eu tinha 15, 16 anos, as conversas eram absolutamente rasas. As pessoas só falavam de futilidade. Ninguém sabia o que estava acontecendo no país. O país estava saindo de uma ditadura e os caras de 15 anos não tinham a menor ideia, não tinha com quem conversar. Então tem um certo mito, a gente tem uma tendência a olhar para trás e falar assim, não, porque antigamente... Não, nada disso. O mundo tem esse conjunto de problemas porque as pessoas da geração anterior tomaram decisões. É responsabilidade nossa.
Então, eu acho estranho a gente olhar para essa geração Y e falar assim, tem alguma coisa errada com esses meninos, né? E acho que, no fundo, é uma maneira da gente exercer um medo. Porque a gente consegue perceber hoje que um camarada, às 10 da manhã, um camarada de 22 anos de idade, às 10 da manhã ele respondeu todos os e-mails que a maioria das outras pessoas mais velhas da empresa dele vão responder só no fim do dia. Então a gente dá um certo medo, né? E acho que dá um medo porque a gente não está conversando. A nossa geração, como a gente não conversou entre nós, muitas coisas, a gente também não está conversando com as pessoas mais jovens. A gente tem conexão digital, a gente tem contato abundante e tudo mais, mas a gente tem que começar a construir um entrelaçamento de um diálogo, né? Os filhos, as crianças se escondem dos pais do Facebook. Ai, meu pai leu o meu perfil. Ai, meu, e agora? Que é isso? A gente tem que começar a construir esse diálogo, né? E parar de achar que o pessoal da velha guarda era a grande... Né? Só queria fazer essa adendo, essa parte. Eu vou trazer algumas falas ou pensamentos que aconteceram aqui nesses 2 dias. E que é uma questão que se falou muito, volta e meia, temos que quebrar paradigmas, né? Mas o que nas conversas, o que eu escutei foi, nós temos que nos ver livres do preconceito, tá? Eu acho que essa foi uma frase, toda hora eu estava ouvindo aqui, essa questão do preconceito, queria colocar isso no centro da sala e dizer o seguinte, nós vivemos uma sociedade extremamente preconceituosa e não tem paradigma que vai ser quebrado se não quebrarmos preconceito. Tá? É um pouco de uma coisa que ficou muito cristalizada nos diálogos aqui. Tá? Uma outra coisa que é muito importante aqui, é que eu vou passar agora a palavra para o Benjamin, que é uma questão que o Nicoleles trouxe, que emocionou todo mundo hoje, mas que é um pensamento que a gente tentou articular, é que somos um país universal. Tá? Pois temos no nosso DNA, um pouco de cada canto do mundo. Tá? Daí, este nosso potencial criativo e a força da nossa diversidade. Tá? Eu estava vendo um dado agora, que uma amiga me trouxe, sobre uma empresa, a L'Oréal. Diz que existem 170 tipos de cabelos no mundo. E o Brasil parece que é o único país no mundo que se encontra os 170 tipos de cabelo. É um dado extremamente interessante. Incrível. Tá? Incrível isso. E eu vou passar a palavra e pedir para ele falar um pouco, que para mim é um dos grandes pesquisadores culturais brasileiros, tá? Que está aqui do nosso lado, e vou pedir para ele falar um pouco sobre esse país que a gente está construindo. Qual a impressão dele desse Brasil? Ele estava me provocando em relação a isso no cafezinho, e queria que ele compartilhasse um pouco dessa visão. Tá. É engraçado porque eu acho que eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, porque eu acho que ela talvez exemplifique um pouco isso. Rapidamente. Meu pai veio da Rússia, minha mãe da Polônia. Meu pai chegou há muito tempo, em 29, minha mãe chegou em 30 e pouco. Ambos saindo de movimentos quase sísmicos, né, na vida social. Meu pai da Revolução Russa e minha mãe veio antes da Segunda Guerra, ambos judeus, ficaram no Brasil, se conheceram no Brasil. Pois bem, eu nasci em 56, e foi muito difícil para os meus pais, ele está falando da geração, foi muito difícil para os meus pais lidarem comigo, porque eu nasci brasileiro. Eu nasci no Brasil e queria ir para a rua. Eu não via a fronteira entre ser judeu e não ser judeu. Eu acabei, na minha vida, não me identificando no sentido da religião, muito menos no sentido de raça. E a minha vida toda, a minha cultura, quando eu comecei a fazer música, a minha vida sempre foi o Brasil. Recentemente eu tenho viajado muito, tocando e por conta de fazer programação, as duas coisas. Então eu tive recentemente algumas vezes em Israel
E aí as pessoas me perguntavam lá em Israel, né, como é que é estar em contato com as suas origens, né? E eu pensei e falei, olha, as minhas origens são maracatu, bumba meu boi, e são mesmo. Eu adorei estar em Israel, mas também fui para a Palestina, adorei estar na Palestina, também fui para a Jordânia, eu me vejo assim. Então, e você sabe que às vezes é quase um exagero o que eu vou falar, mas as pessoas perguntam qual é a sua religião. Às vezes eu penso, eu sou brasileiro. Eu quero explicar rapidamente por que isso. Porque eu sinto que é a soma de todas as religiões. Eu sinto que a gente